Agora vamos na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, é, no versículo Coríntios, versículo 16, vai dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 6 do versículo 16, diz assim: anunciar o evangelho que não é glória por mim, uma obrigação que se me impõe em de mim ou se eu não anunciar o evangelho. E na palavra, no versículo 17 diz assim: se fizeste minha anunciativa, mereceria recompensa se faço independente e aumente a minha vontade e uma missão que me foi impostos. E no versículo 18 diz assim: e então consiste a minha recompensa em que na pregação do evangelho anuncio. E no versículo anuncio gratidão sem de direito que esta pregação me oferece. E no versículo 19 diz assim: embora livre de sujeito de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todo para ganhar a maior número de possível. Tem que ser servo de Deus para atender a palavra, né? E no versículo 20 fala assim: para os judeus me ajudou a fim de ganhar judeus, para que então debaixo da lei fiz-me como estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. E no versículo 21 fala assim: para que não tem lei, fiz-me como eu sou, deve ser ainda. Eu não esteja inseto e lei de Deus, porque estou sobre a lei, Cristo, a fim de ganhar o que não tem lei. E no versículo 23 fala assim, 22 diz assim: fiz-me fraco como fraco e fim de ganhar fraco. Fiz-me tudo para de fim salvar a todos. E no capítulo 23 fala assim: em tudo isso faço por causa do evangelho, para dele se fazer participante. E na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 24 fala assim: nas corridas de um estádio todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. E no versículo 25 diz assim: todos os atletas impõem em si muitas previsões e fazem para que alcançar uma coroa corruptível, e fazes porque uma corrida é corruptível. E no versículo 26 fala assim: e assim eu corro, mas não sem número certo, dou golpe, mas não no ar. E no versículo 27 diz assim: contrário, castigo o meu corpo e mantenho em serviço, de medo de vir aumentar a ser excluídos depois eu ter pregado aos outros. E agora vamos para o capítulo 10, né? No capítulo 10 diz assim, na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 10 de Coríntios, fala assim: não quero que enganei irmãos, nem que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem,
e que todos extravessam no mar. E no versículo 2 diz assim: todos sois batizados em Moisés na nuvem do mar. E no versículo 3 fala assim: e comeram e começaram a mesmo alimento espiritual. E no versículo 4 diz assim: todos beberam mesma bebida espiritual, pois todos bebem da pedra espiritual, que a pedra era Cristo. Cristo é a pedra que tem que beber para ter água em abundância e amor e ao próximo com bastante carinho, quem está junto com nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 5 diz assim: não abestante amarás desgastou todos, Deus por seus cadáveres cobriram o deserto. E no versículo 6 diz assim: estas coisas aconteceram para que sirva de exemplo a vinda e não comeceram os sabais, mas como eles as cobiçaram. E no versículo 7 fala assim: nem vês torneio-se diário com algumas idolatria com algumas deles, e a forma essa escrito o povo soltou-se para comer, para beber, e depois levantou-se para se divertir. E no versículo 8 diz assim: nem os entregamos impurezas como alguns deles se entregaram, e morreram num só dia 23.000. E no versículo 9 diz assim: nem entendem o Senhor como alguns deles tentaram permanecer mordidos pelas serpentes. E no versículo 10 diz assim: murmuraram como murmuraram alguns deles, e murmuraram mortos pelos exterminador. E no versículo 11 diz assim: todas as desgraças lhe aconteceram com nossos exemplos, foram escritos para advertir para nós que tocamos o final dos tempos. E no versículo 12 diz assim: portanto, quem apenas está de pé, veja que não cai, com o poder do nosso Deus, né? E no versículo 13 diz assim: não vós sabeis de tentação algumas entre praça de forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que seja tentando nem das vossas forças, mas com tentamos esse vós dará o meio de suportá-lo a sair deles. E no versículo 14 diz assim: caríssimos, portanto, caríssimo meus, fugi da idolatria. E no versículo 15 diz assim: falo como pessoas sensatas, julgai vós mesmo e que digo. E no versículo 16 diz assim: calasse de pensão, que pensamos que é como comunhão do sangue de Cristo, e partimos da comunhão do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é nossa comunhão, nosso Deus Todo-Poderoso, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue dele é de ser lavado em nosso corpo para ter a salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo nos salva, nos guia, nos dá a informação da vida eterna. Jesus Cristo ama todos vocês. Amém.